Bom, vamos lá, galerinha. Agora para o exercício 2, ele puxa um pouquinho mais esse 2, tá? Mas se você pensar com cuidado, dá para fazer, tá bom? Mas ele é um pouquinho mais puxado, afinal de contas é da Unicamp, 2018, né? Ele fala o seguinte, ó. Considere que o quadrado ABCD representado na figura abaixo tem os lados de comprimento 1 centímetro e que C, né, é o ponto médio, ó, C está aqui, o ponto C é o ponto médio do segmento AE. Então, o C é o ponto médio do segmento AE, tá? Ele fala que os lados do quadrado medem 1 centímetro. C é o ponto médio do segmento AE. Consequentemente, a distância entre os pontos D e E, ele quer saber essa distância aqui, será igual a... Reparem que você vai ter um triângulo aqui, hein? É esse triângulo que você vai ter que pensar. Já dei uma dica, hein? Não dou mais nenhuma. Vamos lá. Dá um pause, faz o exercício, depois dá um play e faça a correção. Vamos lá, galerinha? Dá um pause, então. É nóis. Vamos lá. Bom, vamos lá, galerinha. Então, nós vamos corrigir esse exercício 2. Então, vamos às interpretações desse exercício aqui. Ele dava um quadrado, tá? Então, eu sei que os ângulos A, B, C e D são retos, tá? É um quadrado. Ele falava que os lados do quadrado eram de 1 centímetro, então cada lado aqui valia 1 centímetro. E ele falava uma coisa importante. O ponto C é ponto médio do segmento AE. O ponto médio divide um segmento em dois segmentos congruentes, de mesma medida. Tá? Então, esse segmento AC e esse segmento CE, eles possuem a mesma medida. Tá? E ele pedia, tá, a distância de DE. Então, a primeira coisa que eu fiz um triângulo aqui. Foi a primeira coisa. E aí eu comecei a fazer as análises. Se aqui vale 1 centímetro e aqui vale 1 centímetro, eu sei que a diagonal do quadrado aqui vai valer raiz de 2. Se você não lembrava disso, era só fazer Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa, ó, repara que aqui nós temos um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Porque aqui a gente acaba tendo um triângulo retângulo, né? Porque se é um quadrado, o triângulo é retângulo, tá? Os ângulos aqui são retos. O desenho não dava que eles eram ângulos retos, mas se o quadrado, se é um quadrado, os ângulos são retos. Então, eu sei que aqui vale raiz de 2. Como isso aqui é o ponto médio, se esse vale raiz de 2, esse aqui também vale raiz de 2. Ah, legal. Então, nesse triângulo de cima, eu já sabia que aqui valia 1 centímetro, aqui valia raiz de 2. O que eu precisava saber? O valor de x, mas eu precisava saber esse ângulo aqui, para poder usar a lei dos cossenos. Simples. Se isso aqui é um quadrado, isso aqui é um ângulo reto. Tá? E se isso aqui é a diagonal ela vai dividir esse ângulo em dois ângulos congruentes. A diagonal de um quadrado divide o ângulo reto em dois ângulos congruentes, dois ângulos de 45 graus. Então esse tem 45, esse tem 45. Agora observem que aqui nós vamos ter um ângulo raso de 180. Tá? Aqui é um ângulo raso de 180. Se aqui vale 45, tá? Para 180, o suplementar de 45 é 135. Ah, legal. Então, já sei que esse ângulo vale 135 graus, esse lado vale 1, esse lado vale raiz de 2, e eu quero saber x. O que eu tenho aqui? Eu tenho um ângulo, eu tenho dois lados congruentes, não, desculpem, né? Eu tenho dois lados que formam esse ângulo, tá? E eu quero saber o lado oposto. Tá? Então, ó, tem um ângulo de 135 graus, um lado vale 1, o outro vale raiz de 2, e eu quero saber o outro lado, dois lados adjacentes aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a lei dos cossenos, né? Eu posso chamar esse 1 centímetro de A, esse raiz de 2 de B, quem eu quero saber é o C, que eu chamei de x aqui, e eu sei que o ângulo alfa é 135 graus. O que eu tenho que fazer? Tenho que achar o suplementar de 135. Né? Então, eu vou achar o suplementar de 35. O cosseno de 135 é menos o cosseno do suplementar. Ou seja, 180 menos 135 dá 45. Como o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, então aqui vai dar menos raiz de 2 sobre 2. E aí eu vou trabalhar, né? O que eu tenho aqui? Lei dos cossenos. O quadrado do lado oposto ao ângulo, que é o x, é igual à soma dos quadrados dos lados adjacentes, 1 e raiz de 2,
menos 2 vezes cada um dos lados, vezes o cosseno de 135, que é o oposto do cosseno do complementar, menos raiz de 2 sobre 2. O quadrado de 1 é 1. Esse 2 com essa raiz, né, se cancelam aqui, né, então aqui vai dar 2, né, menos 2 vezes 1 dá 2, né, tá aqui, vezes raiz de 2, vezes menos raiz de 2 sobre 2. Legal, tá? Então eu tenho 1 mais 2, na multiplicação, sinais iguais dá positivo, vai dar mais 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2 sobre 2, menos 2 sobre 2. O que eu faço aqui? Esse 2 com esse 2 eu anulo, eu cancelo aqui, como vocês falam, né? Porque 2 dividido por 2 dá 1. Na verdade, você não está cancelando nada, né? É que 2 dividido por 2 dá 1. E 1 vezes qualquer número é o próprio número. Mas usando o linguajar de vocês, né? Cancela, tá? Então, o que eu vou ter? 1 mais 2 mais 2, que dá 5. Operação inversa da potência de 2 é raiz quadrada. E eu tenho aqui na alternativa C. Então, o valor de x é igual a raiz de 5 centímetros. Acho que o grande desafio aqui era montar esse triângulo, né? Mas aí a gente começou a analisar, né? Ponto médio divide o segmento em 2 segmentos congruentes. Isso aqui é a diagonal de um quadrado, é raiz de 2. Então, se esse aqui é congruente, esse aqui é raiz de 2 também. Isso aqui é um ângulo de 90, a diagonal divide o ângulo de 90 em 2 ângulos congruentes, 45 e 45. Né? Então, se aqui era 180, um ângulo raso, o suplementar de 45 é 135. Então, nós tínhamos algumas análises aí para fazer. Tá legal? Acertou? Legal. Não acertou? Não entendeu? Volta, pega a explicação toda de novo. Você pode pegar a explicação quantas vezes você quiser e aí você vai entendendo a mecânica. É legal você... Ah, não entendi. Volta e pega de novo. Pega as explicações passo a passo, dá um pause, volta de novo, escuta de novo, tá? Quanto mais você entender, melhor você progride nos exercícios que vem. Tá legal? Vamos lá para o terceiro exercício, então? Carrega o terceiro exercício. Vamos lá. É nóis. Carrega lá.